Aconteceu o que todo mundo queria, meu amigo. Aconteceu finalmente. É urgente. Vem comigo. Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, tudo bem com vocês? Sou o Thiago Ferreira, estamos de volta para trazer as novidades do maior de todos para vocês. Plantão urgente. Urgente, meu amigo. Saiu a lista dos escolhidos de Luiz Francisco Zubeldia e tem ausência que, pelo amor de Deus, eu vi torcedor soltando fogos. Meu amigo, não sabia que estava nesse nível não, tá? Mas antes de trazer, eu peço gentilmente para que você não esqueça dele. Arrebenta no like. Arrebenta nesse like aí. Clique no gostei. E não esquece de se inscrever aqui no canal do Flu, por favor. Estamos com quase 100 mil inscritos. Eu nunca te pedi nada, rapaz. Mas se inscreve aí, por favor. Porque hoje é dia de ganhar o Vasco da Gama, hein? E hoje é dia, hein? Ó, tudo pode mudar no Fluminense a partir de hoje. E eu te explico tudo agora. Põe na tela, diretor, que a gente tem os escolhidos de Luiz Francisco Zubeldia, tá? Tá tudo na tela aí pra você. A gente já tem aqui os goleiros, Fábio, Marcelo Pitaluga e Vitor Eudes, tá? A gente tem também defensores, Guga, né, que está voltando, está de volta. Guga aí grandão na imagem, possivelmente como titular, tá? Existe isso aí do Guga ser titular hoje. É claro que a gente sabe que o Zubeldia gosta de decretar o time ali antes do jogo, tá? Isso acontece, tá bom? É igual assim, daqui a pouco ele tá decretando o time. Então não costuma ser muito antes, não. Às vezes confirma, às vezes não, mas existe essa chance aí do Guga ser titular. Guilherme Arana, aí também. Inácio, Rabelo, Gemes, Júlio Fidelis, Milan, René e Samuel Xavier. Tá faltando quem aí, meu amigo? Já volto aqui pra te falar. Meio-campistas, vai tentando descobrir aí. Meio-campistas, Alisson Hércules, Lúcio Acosta, Martinelli, Otávio, Paulo Henrique Ganso, né? Esse meio de campo, rapaz, já tinha anos que o Fluminense não tinha um meio de campo com tanta qualidade com a bola no pé, né? Cara, até o Otávio, que eu acho que o grande problema do Otávio é na marcação, por ser um pouco mais lento e tudo mais, com a bola no pé, ele, sabe, não costuma errar muito. Então o que eu quero dizer é impressionante a qualidade técnica que tem o meio de campo do Fluminense, tá? Tanto aqueles que são considerados titulares, como aqueles que vêm do banco, como aqueles que nem estão, né? Como o próprio Bernal, por exemplo. Atacantes, Canóbio, Castilho, John Kennedy, Kevin Serna, Savarino e Soteldo, tá? A dupla SS aí, meu amigo, eu acredito que vai dar muito certo. Os três anões, meu filho, Lúcio Acosta, Soteldo e, se bem que o Savarino não é tão baixinho não, mas é quase ali, né? Então é isso, meus queridos. Essa é a lista de relacionados. E por que eu tô trazendo esse vídeo aqui como plantão urgente? Se você não reparou, está aqui a ausência que vai mudar tudo. Freitas, meus amigos. Isso mesmo. Freitas está fora do jogo, senhoras e senhores. Isso não é um clickbait. Isso aqui não é uma fake news. A gente sabe que aqueles que não estão aqui na lista de relacionados, logo não participaram do jogo, tá? Não entra ali como opção. Com isso, Freitas está fora. Não vai jogar. Aí tu vai me perguntar, Tiagão, por que o Freitas está fora? Por que o Freitas não vai jogar? Bom, o que a gente sabe que o Freitas recebeu, né, uma pancada ali na cabeça. Ele teve que tomar 8 pontos. Você sabia disso? Foram 8 pontos na cabeça? É isso aí mesmo, amigo. Ponto pra caramba. Então eu acredito que por causa disso o Fluminense deu uma segurada no Freitas ali. E não acho que é igual eu tô vendo. Não, então o Zubeldia acordou. Eu não acho que é isso aí, não. Eu acho que é questão clínica mesmo, tá? Eu acredito que seja questões clínicas. Mas de qualquer forma, poxa, Freitas não jogou. E talvez o grande medo do Freitas de não jogar, né? A gente sabe que o Freitas é um cara que não gosta de perder nenhum tipo de jogos, nem nada, porque eu acredito que ele pensa assim, se eu der mole aqui, lá ele, acontece de alguém entrar e eu nunca mais entrar. E isso pode acontecer, tá? E a grande pergunta é,
Quem vem pro lugar do Freitas? Inácio ou Julián Milan? Também vou comentar sobre isso aqui, tá? Mas assim, voltando a falar do Freitas, eu acredito que essa insegurança do jogador em querer estar sempre presente é para não dar espaço para aqueles que estão vindo após ele, né? E agora, hoje, não tem jeito. E a gente tá falando de clássico, né? Com todo respeito ao Vasco, né? Clube, poxa, de diversos amigos que eu tenho, amigos queridos que eu gosto muito. Mas, cara, se um zagueiro entra no lugar do Freitas contra o Vasco embalado com o Renato, né? Grande resultado contra o Palmeiras. Quase venceu o Cruzeiro no Mineirão, apesar do Cruzeiro tá passando tudo que a gente sabe. Mas é um grande adversário, né? Não é de hoje que Vasco é chato ganhar o Vasco. Não é de hoje. Agora, se num jogo desse entra, sei lá, Inácio ou Milan e o Fluminense faz um jogo muito bom e com 0 erros cruciais, erros absurdos, como é no caso do Freitas, alguns erros, né, que poxa, entrega basicamente o gol pros caras, eu me arrisco a dizer que se o Zubeldia colocar o Freitas de novo, não vai ter ninguém para tentar justificar nada, tá? Então o que eu quero dizer para os amigos é isso. Não acho que o Freitas esteja lesionado, não é essa questão. Eu acredito que é a questão de preservar o jogador por causa dos pontos que o jogador está na testa. A gente teve até uma imagem dele treinando ontem, deixa eu ver se eu consigo recuperar aqui. Porque nós tivemos uma imagem dele até, de certa forma, impactante. A gente já reagiu a essa imagem aqui ontem, se eu não me engano. A gente reagiu a essa imagem onde mostrava o Freitas com um curativo bem grande na testa, né? Aonde eu também gosto sempre de destacar a injustiça que foi aquele lance, né? O Matheus Candanção, o árbitro da partida contra o Atlético Paranaense, pelo amor de Deus, deu falta do Freitas. A falta foi o quê? Uma testada no cotovelo do jogador do Atlético Paranaense? Gente, e ninguém falou sobre isso, tá? Não sei se é porque esse lance estava, de certa forma, envolvendo o Freitas, que é um cara que talvez, né, muita gente já, né, a gente realmente se estressa com ele, mas mesmo sendo o Freitas, gente, pelo amor de Deus, né, uma arbitragem simplesmente bizarra. A imagem tá aqui, ó, consegui recuperar? Esta é a imagem, pessoal. Olha só, a gente tem, então, Freitas, né? Rapaz, é o quê? Quase a metade da testa dele aqui, gente? É arriscado falar isso aqui ou é exagero? É quase a metade da testa do rapaz. Tá terminando aqui no fim da sobrancelha dele, na sobrancelha direita, né? Então o que eu quero dizer pra vocês não é... Rapaz, dá até pra aproximar mais, olha isso. 4K. Então é isso, gente. Eu acredito que a ausência dele não seja por opção técnica. Acho que é por precaução. E também não é lesão, tá? Então fica aí nesse limbo aí. Agora, a grande questão é... Beleza, Thiagão, Freitas não tá aí. Não é mais o Freitas. Quem deve ser? Aí a gente volta para a lista de relacionados. Por quê? O substituto tem que estar aqui, tá? Então vamos lá. Vamos fazer uma análise. Vamos fazer uma análise fria. Inácio. Pode ser o Inácio? A resposta é sim. Pode ser o Inácio. Por quê? O Inácio já vem jogando. Na própria ausência dos Gemes, você teve o Inácio fazendo a dupla de zaga com o Freitas. Ah, Tiagão, mas em questão de posicionamento, te explico também. Gemes em si, por mais que atue na direita e seja destro, ele no ano passado no Mirassol jogou por toda a temporada do lado esquerdo. Então, Gemes do lado esquerdo também é muito bom. E ele se destacou como uma das grandes... os grandes campeonatos, né? Um dos melhores zagueiros aí da competição do Brasileirão, foi jogando pela esquerda. Então seria uma adaptação simples. Você colocaria os Gemes na esquerda e você colocaria o Inácio na direita, que é onde ele se sente mais confortável. O Inácio não, tá, pessoal? O Inácio já é aquele zagueiro que vai preferir jogar mais pela direita mesmo. Não é como o Gemes, que tem essa facilidade absurda de jogar pelas duas. O Gemes é um senhor jogador de futebol, tá? Muito bom. Que contratação boa do Fluminense. Então o Inácio pode ser. E eu até acho que o Inácio aqui seja a opção, tá? E vou explicar o porquê. Mas vamos lá. Igor Rabelo. Será o Igor Rabelo? Gente, Igor Rabelo jogou o ano de 2026 só pelo Campeonato Carioca ali, no comecinho e tal. Então, não acho que colocar um zagueiro desse
num grande clássico, num jogo difícil, com um bom adversário, né? Para não falar assim, um ótimo, excelente adversário, ainda mais que é clássico, vai botar o Igor Rabelo, aí, desculpe, até eu ia preferir o Freitas, se fosse o Igor Rabelo, porque o Igor Rabelo, só quem sabe, sabe, né? Realmente. A gente nem sabe porque que o Igor Rabelo tá aqui, né? Mas assim, deixando isso pra lá, aí vem James, esse aqui é titular, não tenho o que falar. Júlio Fidelis é lateral e Milan. Então, as opções de Luiz Francisco Zubeldia hoje são apenas 3. Inácio, Milan ou Igor Rabelo. São só essas opções que tem, porque James já é o titular. Vamos lá. E Milan, Thiagão, o que tu acha? Agora eu não vou falar o que eu sei, eu vou falar o que eu vi, que já foi divulgado. Zubeldia deixou muito claro numa coletiva o seguinte: colocar um zagueiro sem entrosamento é muito... Qual foi a palavra que ele usou? Eu não vou lembrar a palavra, mas ele quis dizer que quando você coloca um zagueiro que não tem um entrosamento com o seu colega ou com o lateral, pode ser muito prejudicial. Tá? Por quê? Porque como não tem entrosamento, a tendência é que um erro na zaga é gol do adversário. Gente, Milan é o último homem. Milan e James, né? Eles são os últimos homens. Os laterais também podem ser considerados o último homem. Então esse cara não pode ter erro crucial, capital. Não pode ter erro. Então assim, eu acredito que o Milan... Acredito que o Milan não venha... por causa dessa questão, ele ainda não jogou. O primeiro jogo, um clássico, tem duas coisas aqui. Não coloco o Milan porque ele ainda não se acostumou com o pessoal, ou coloco o Milan e ele arrebenta com o jogo, aí o Freitas já era. Aí o Freitas não tem mais o que fazer pro Freitas. Porque se o Milan entra no jogo contra o Vasco e faz um bom jogo, um jogo seguro. E a gente não tá pedindo um zagueiro para resolver nada. A gente só tá pedindo um zagueiro para ser seguro, trazer segurança. Se o Milan faz isso já, aí acabou. Ele vira titular ao lado do James pro restante da temporada. E o Freitas fica ali, entre ele e o Inácio, brigando ali para ser o terceiro homem da zaga. Tá bom? Então é isso. Só que como o Zubeldia falou isso, que o jogador ainda não estava adaptado, não estava entrosado com os companheiros, é complicado colocá-lo, eu já acho que ele vai jogar seguro. Acho que ele vai de Inácio, tá? Pô, Thiago, tu tá ouvindo? Não, o que eu falei. Até perguntei, conversei com o Thiago Manolo, conversei, Manolão, e as info aí, vamos lá, o que tu acha? Cara, a info em si, a gente não tem. O que a gente tem é que Inácio deve ser o nome, tá? Até pelo que eu já falei aqui, do que o Zubeldia disse em coletiva, que o Inácio foi utilizado contra o Atlético Paranaense e, de certa forma, o Inácio mandou bem, né? De certa forma, o Inácio mandou bem. Então, meus queridos, é isso, tá? É isso. Freitas fora do jogo, ninguém esperava por isso. Né? Quer dizer, existia ali uma expectativa, né? Porque ele tomou 8 pontos na cabeça. Só que as informações que estavam saindo Freitas não abre mão de jogar. Freitas vai pro jogo. Ele não quer largar o osso, né? Essas informações. Mas aí sai a lista de relacionados trazendo essa informação pra gente. No mais é isso. Vamos seguir firmes e constantes aqui no canal Hora do Flu, trazendo informações do Fluminense pra vocês, se Deus quiser. Hoje eu estou pensando em fazer uma livezinha. Não sei se você topa, não sei se você vem comigo, porque eu sei que depois do jogo todo mundo faz live. Todo mundo. Eu sei disso. Mas quem sabe eu e você e eu aqui a gente não consiga falar um pouquinho sobre a partida e consiga ler comentários, live pics e trocar aquela ideia. Quem sabe, será? Bom, é isso. Vamos ver se a gente faz uma livezinha depois do jogo também. Então é isso, gente. Um beijo no seu coração, muito obrigado pela presença de todos vocês. Ter você aqui é um grande presente. Forte abraço, valeu. Coração de Glória.